Bom dia, meu nome é Marcela e esse vídeo faz parte de um trabalho de escola. Hoje vamos falar sobre a proclamação da República, do antes, do durante e do depois na Europa no período anterior das grandes navegações. Antes de descobrirem o Brasil, na Europa não existia geladeira. Então, para conservarem a comida, precisavam colocar alguns temperos, que se chamavam especiarias, e que vinham de muito longe, das Índias. O que fazia essas especiarias serem muito caras e difíceis de serem trazidas para Portugal. Assim, no ano de 1500, uma dessas viagens pelo mar trouxe aqui o navegador, Pedro Álvares Cabral, que iniciou a colônia do Brasil, que pertencia a Portugal. No início, a economia da colônia era baseada na extração de uma madeira que saía a tinta vermelha, chamada pau-brasil, que deu o nome ao nosso país. No início, para fazer isso, os portugueses usavam os índios como escravos. Depois passaram a comprar escravos na África dos muçulmanos e utilizá-los no Brasil. Durante esse período de escravidão, o Brasil mandou para Portugal madeira, açúcar e ouro. No ano de 1808, Napoleão Bonaparte, regente da França, invadiu Portugal e o rei de Portugal, Dom João VI, fugiu para o Brasil. Em 1822, a família real retorna a Portugal, deixando para trás o filho do rei, o príncipe Dom Pedro IV. No mesmo ano, Dom João VI mandou seu filho voltar para Portugal e ele recusou, proclamando a seguinte frase: "Se é para a felicidade geral da nação, diga-lhe que fico." Essa atitude do príncipe levou ao mesmo ano a romper com o reino do seu pai, proclamando a independência do Brasil. Durante esse período, enfrentamos as guerras da independência e a nossa economia começou a se formar, já que não mandávamos mais as nossas riquezas para Portugal. Sempre baseado na mão de obra escrava, o imperador Dom Pedro II, que apesar de um governante onde o Brasil teve muito progresso, enfrentou crises, principalmente manifestações contra o regime escravocrata, vindo de outros países, principalmente da Inglaterra, que fez uma lei que proibia o tráfico de escravos no Brasil. O imperador fazia leis que diminuíam o número de escravos, a lei do ventre livre. Dizia que ninguém nasceria escravo. E finalmente a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel de Bragança, dia 3 de maio de 1888. Em 1889, no dia 15 de novembro, no Rio de Janeiro, ocorreu um golpe militar, comandado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. O que causou esse golpe foi a insatisfação de vários setores da sociedade, dos quais podemos citar: o imperador havia arrumado uma briga com a igreja, porque ele apoiava a maçonaria, que era um grupo que não se dava com a igreja, perdendo assim o apoio dos padres, bispos e todo o clero católico. Os militares estavam insatisfeitos com o imperador desde a Guerra do Paraguai, e ao mesmo tempo eles ganharam força e prestígio com o povo desde essa guerra. O Brasil era sustentado naquela época pelos produtores de café do Vale do Paraíba, em São Paulo, que usava mão de obra escrava. Os fazendeiros estavam com... Havia uma crise do abastecimento de água no Rio de Janeiro que não conseguia ser solucionada, e o povo sofria de doenças causadas pela falta de higiene. E por outro lado, o imperador deu uma festa de 3.000 pessoas. No dia 9 de novembro de 1889, que durou 24 horas e foi servido o mais luxuoso cardápio já visto, e que ficou conhecida como a Festa da Ilha Fiscal. Conclusão: a proclamação da República foi o reflexo da vontade de diversos setores do nosso povo. Iniciando o período presidencial, o principal motivo foi a abolição da escravidão do Brasil, que deu início a um período de forte migração de estrangeiros para o Brasil. E depois de 2 presidentes militares, os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, iniciou de uma política onde um presidente vinha de São Paulo e o próximo de Minas Gerais, e assim sucessivamente.